Amém? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem disseis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu gostaria que vocês repetissem comigo o último versículo, a parte dele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu me coloco neste momento, ó Deus, para te pedir, Senhor, que o Senhor venha diminuir a minha pessoa e que eu seja tão somente, ó Pai, um canal de bênção agora nesse lugar. Que o Senhor venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor já tem colocado em meu coração, que o Senhor venha falar primeiramente comigo aqui e depois, ó Pai, cada vida o Senhor venha trabalhar através do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que ela nunca volta vazia. E nós cremos, a Deus, no poder da Tua palavra. Manifeste, Senhor Deus, nesta noite, em cada vida, em cada coração, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, nós vamos fazer algumas leituras. Quando a gente for fazer, eu vou avisar os irmãos. Amém? Amém. Bom, biblicamente, todos nós sabemos, né? Não precisa nem ser evangélico para saber como é que foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nós sabemos que a sua mãe era solteira, ainda virgem, engravidou-se através do Espírito Santo. E ela concebeu e deu à luz a Jesus. Jesus, durante o tempo que ele esteve na terra, ele sempre combateu a violência. Quando ele estava indo a caminho da cruz, né, quando ele estava sendo preso, Pedro usou a espada e cortou a orelha de um soldado. Jesus na hora repreendeu Pedro. Jesus sempre foi contra as violências. Ele gostava muito de ensinar por parábolas. Então toda vez que ele parava para ensinar alguma coisa, para contar uma parábola, ajudava muitas pessoas. E depois que ele fazia esse ajuntamento, e ele fazia aquela explicação da parábola, que a parábola na verdade era uma pequena história, mas com fundo moral, né? A parábola, através da parábola, você sempre aprende alguma coisa. E Jesus ensinava por meio de parábolas. E o povo se ajuntava. E depois disso, ele começava a realizar os milagres. E essa fama de Jesus foi crescendo, foi aumentando, porque pessoas eram curadas, paralíticos começaram a andar, o cego enxergou, a mulher do fluxo de sangue foi curada e muitos outros milagres ele realizou. E como a sua fama foi crescendo, aonde ele chegava, juntava uma multidão. E quando eles estavam indo a caminho de Cesareia, que nós acabamos de ler aqui, que era uma cidade muito, na época, Cesareia era uma cidade muito desenvolvida e muito bonita, porque Herodes, na época, que governava aquela região, ele gastou uma fortuna para embelezar aquela cidade. E Jesus estava indo para lá, para Cesareia. E como ele percebeu que aonde ele ia, aquela multidão se ajuntava perto dele, ele vira para os seus discípulos e pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Ele começa a questionar os seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou?
E os discípulos começam a responder, né? Como nós vemos no versículos do 13 ao 16, eles responderam assim: uns falam, Senhor, que tu és João Batista, outros falam que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus vira para ele e fala assim: e vós? E você? Quem sou eu? O que dizes que eu sou? Aí Simão Pedro responde para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A mensagem desta noite, irmãos, que Deus colocou no meu coração: quem é Jesus para você? Amém? Bom, para os judeus, Jesus é apenas mais um profeta. Os judeus não receberam Jesus. A própria Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Eles estão até hoje aguardando a vinda de Jesus. Estão esperando, na verdade, eles não estão esperando Jesus. Eles estão esperando o Messias vir ainda, porque eles não receberam Jesus como Messias. Os muçulmanos também têm a mesma opinião. Eles acreditam que Jesus foi um profeta, um dos profetas de Alá, que eles creem no Deus Alá. Os indianos, eles acreditam que Jesus foi apenas uma pessoa que se sacrificou para atingir um ideal, para alcançar uma paz interior. Nada mais do que isso. Os budistas, eles acreditam que Jesus é alguém que alcançou Nirvana. Nirvana é plenitude, é sabedoria, né? Então eles acreditam que Jesus é uma pessoa que alcançou a sabedoria. Os espíritas acreditam que Jesus é um espírito que se encarnou, desencarnou e se tornou elevado e está por aí. É um espírito que está por aí, pairando por aí. Como o espírito de Allan Kardec, que eles acreditam que é um espírito elevado. No catolicismo, Jesus está pregado na cruz. Na Semana Santa, a Igreja Católica faz até um enterro simbólico de Jesus. Sai com a procissão, Jesus, né, tipo um túmulo, tipo um caixão de vidro, fazem aquele simbolismo, né, de enterrar Jesus. Mas quem é Jesus para você? Olha para o seu irmão que está do teu lado. Pergunte para ele: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, irmão? Em Gênesis 28, 18, vocês não precisam acompanhar. Então, eu vou fazer várias citações. Ele é a pedra ungida posta por coluna. Cristo é a nossa coluna, irmãos. Sem ele, tudo desaba. Em Êxodo 15, 25, ele é a obra de transformação, a obra perfeita. Em Levítico 6, versículo 13, ele é o fogo que arde sem parar. Em Números 8, versículo 7, ele é a água da purificação. Quando ele falou para aquela mulher lá no poço, a mulher estava retirando a água samaritana, e ele chegou e pediu para a mulher: mulher, dá-me de beber. Ela virou para ele e falou assim: samaritano não conversa com judeu. Até hoje existe essa rivalidade, né? Aí ele virou para ela e diz assim: se tu soubesses quem fala contigo, né, você beberia da água que eu te der, nunca mais você teria sede, né?